minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a minha força, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos se achegarem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Todos nós, pode soltar, Fabiano, quando você achar baixinho, por favor. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por adversidades. Mas o que nos fortalece é sabermos que nós temos um Deus que um dia olhou para a terra, enviou o seu único filho e ele veio aqui e deu a vida por mim e por você. Mas o Jesus que veio aqui morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse para os discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês um Consolador. Consolador é aquele que enxuga lágrimas. Concordam comigo? Consolador é aquele que me abraça quando eu não tenho ninguém para me abraçar. Consolador é aquele que me presta o ombro para chorar na hora que eu necessito. É ou não é verdade? Consolador é aquele que quando eu estou na minha cama, sozinho, sem ter com quem contar, ele sempre está do meu lado. E Jesus foi, mas ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Fabiano, se você colocar fundo musical, som da Miss Cícero, Euclides já aparece. Aí você solta baixinho, por favor. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. É aquele que nos ajuda na hora das nossas fraquezas. É aquele que segura na nossa mão. É aquele que em todo momento está intercedendo pela nossa vida. Diga para você mesmo assim: eu tenho um intercessor. Não é a bispo. Não é a pessoa que está do meu lado. É o Espírito Santo. E o interessante é que quando nós nos colocamos na presença de Deus, à disposição para fazermos a sua vontade, ele entra, ocupa toda a casa, todo o espaço e ele faz milagre. E há 14 anos atrás eu precisei entender que Jesus, além de ter vindo morrer por mim e por você, ele também tinha projetos. E que os projetos dele, na minha vida, nunca poderiam se frustrar. Assim como os projetos dele na sua vida nunca vão se frustrar. O que Jesus faz? Ele olha para nós quando ninguém dá nada. E ele simplesmente chega onde nós estamos, e a maioria de nós estamos no lixão quando Jesus chega. Nós costumamos julgar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas vestem, pelo que elas falam. Mas nós não costumamos olhar para nós. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Julgamos a todos e a tudo. Só não conseguimos julgar os nossos próprios erros. E o que aconteceu? Foi o meu não, tá mudo. Não foi aqui que tocou? Não repreendi. E o que aconteceu? Muito pequena, a minha mãe separa do meu pai e eu sou dada para outra família. Só que aos 5 anos de idade eu fui violentada a primeira vez. Aos 6 anos de idade eu fiz o primeiro pacto com o diabo. Porque o meu avô era rezador e meu avô dizia ele que falava com as almas, que via coisas. Então, até os meus 7 anos, eu cresci ouvindo meu avô dizendo que eu era a sucessora do dom que ele carregava. Aos 7 anos para os 8 anos, minha mãe separa do meu pai, ela vai embora. Se vocês não fizerem silêncio, eu paro, que eu me desconcentro. Tanto quem está atrás de mim como aqui na frente, por gentileza. A minha mãe separa do meu pai. E ela vai embora e ela deixa 7 filhos. E no outro dia, por incrível que pareça, o que a minha mãe faz? Ela manda me buscar, eu era mais velha. Se
você fosse ela, eu sendo a mais velha de 7 anos e tendo uma mais nova de 8 meses, você ia buscar quem? Hã? A mais nova que mamava. É a lógica, é ou não é? Mas o Senhor tinha um plano para mim diferente do plano que tinha na vida dos meus irmãos. Então eu fui a escolhida para ser buscada no dia seguinte. Nós chegamos, vou resumir, vou ser bem breve. Chegamos em um lugar onde eu fui adotada. Fui violentada mais 7 vezes. Depois eu fugi para procurar minha mãe aos 15 anos de idade. Quando eu encontrei minha mãe, não era o que eu esperava. Então eu fugi, engravidei. É o único filho que eu tenho, tem 22 anos hoje. Está formado, noivo. E eu comecei a viver uma vida frustrada quando tiraram o meu filho de mim. Porque o meu filho foi tirado aos 8 meses também. Do mesmo jeito que a minha mãe abandonou a minha irmã com 8 meses, o meu filho foi tirado de mim com 8 meses. Nós carregamos muitas vezes maldições hereditárias que nós não conhecemos e precisamos quebrar isso na nossa vida. Eu voltei a ver o meu filho, ele já tinha 8 anos de idade. Se você observar, é sempre 8. Sempre 8. Porque quando eu fui adotada, eu ia fazer 8. Meu filho foi tirado, ele tinha 8 meses. Voltei a vê-lo, ele tinha 8 anos. O que acontece nesse período? Eu me afastei, eu usei drogas, eu me envolvi com prostituição, eu me envolvi com satanismo, com bruxaria, com tudo que você possa imaginar. Tem coisas muito mais que eu não vou falar, porque eu sei que tem gente de várias religiões aqui. E eu não prego religião, é um acordo que eu tenho com Deus, eu prego Jesus. A cartilagem do meu nariz, ela não tem, de tanta cocaína que eu cheirei, então eu perdi a cartilagem do nariz. Porque quando não dava mais para cheirar, eu dava um jeito, lavava com soro, e quando acabava a droga, eu desmanchava Dorflex e eu cheirava. E muitas vezes de madrugada eu saía para comprar droga, ia sozinha e o traficante mandava eu ir embora, até um dia ele botar a arma na minha cabeça e dizia: aqui não é lugar para você, vai embora. Eu era atrevida, eu dizia: eu só vou quando você me der o que eu quero, porque eu não vou sair daqui sem, eu não tinha medo de nada. Por outra vez eu fui levada para em cima de uma montanha, de onde de lá eu conseguia ver a casa da minha mãe em Fortaleza, no Ceará. E um homem que me levou disparou o revólver na minha cabeça, e o revólver estalou, mas a bala não saiu. E ele se zangou comigo, bateu com o cabo do revólver na minha cabeça e falou: isso nem para morrer presta. Não é que eu não prestasse para morrer, é que Deus tinha um plano na minha vida. Eu vivi nas noites de Fortaleza durante muito tempo, na praia de Iracema. Era como eu comia, sobrevivia, e muitas vezes era humilhada, dormia nas pedras da praça, da beira da praia, até encontrar alguém que me desse algo para comer. Até que eu consegui um contrato para cantar. E a minha vida... Gente, coloca no silencioso, por gentileza. Até que a minha vida começou a mudar, mesmo eu estando daquele jeito, eu tinha uma promessa. Então eu quero te dizer que na tua casa, se você tem alguém que tem depressão como eu tinha, síndrome do pânico, que é usuário de droga, que é alcoólatra, que passa por prostituição, que tem algum problema em qualquer área, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus fez na minha, Ele faz na tua vida e na vida da tua família. Chegou um momento que eu não dormia mais. Então eu me aproximei tanto do diabo, que o diabo mantinha relação sexual comigo. Isso é muito forte, aqui não tem criança. A ponto de, no reino espiritual, eu dar à luz a uma criança e o diabo dizer que era o filho dele. Os demônios me violentavam todos os dias. Eles vinham, me perfuravam com agulhas. O sangue escorria e ficava talhado no meu corpo, porque eu não podia tomar banho se eu entrasse embaixo do chuveiro. Os demônios tentavam me afogar embaixo do chuveiro. Então aquelas moscas verdes, varejeiras, vinham e pousavam para comer o meu sangue. Era pacto de sangue, literalmente. E aí um certo dia eu começo a pensar na minha vida e era uma desgraça. Então eu começo a tentar o primeiro suicídio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E eu não conseguia me matar. Depois de muito tempo vivendo trancada, sem ter amigos, o meu único amigo era o diabo e os demônios quando vinham. Eu comecei a pedir a Deus que mudasse a minha história. E como na minha infância, foi uma parte que eu pulei, mas você pode ler os meus livros depois ou acompanhar no YouTube, eu fui adotada por essa família era adventista.
Então, aos 12 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Deus me preparou para o que eu sou hoje, ainda pequena. Aos 12 anos, eu havia lido a Bíblia 2 vezes. Eu sabia cantar tudo que é hino que você possa imaginar. E eu sabia que tinha um Deus. Eu só não acreditava nos dons do Espírito, mas eu conhecia a Bíblia perfeitamente. E eu sabia que tinha um Deus que havia feito uma promessa na minha vida, que um dia me levaria aos 4 cantos do mundo para pregar a palavra dele, mas eu não entendia isso. Até que o diabo chega para mim e fala: você tem 1 semana de vida. Nessa época, como eu já havia feito 3 pactos com ele, eu tinha já muito dinheiro. Eu viajava para a Europa. Eu cantava em vários resorts, eu ganhava em euro e eu comprava o que e quem eu quisesse. Mas aquilo que o diabo dá, uma hora ele quer algo em troca. Até que ele chegou e falou que ia me matar, e foi a hora que eu dobrei o meu joelho. E eu disse: Deus, se o Senhor ainda tem algo para fazer na minha vida, eu quero só mais uma oportunidade para fazer o teu chamado. Mesmo afastado, eu sempre fui muito temente ao Senhor. Eu tinha muitas visões. Eu costumava escrever no meu corpo. E eu me marcava o tempo inteiro. Se você ver uma pessoa que tem mania de se escrever, isso é demoníaco. Ninguém podia falar nada perto de mim que eu escrevia no meu corpo. E geralmente o Espírito Santo dizia para mim, quando eu estava prestes a morrer, que muitas